Meu nome é Maria do Socorro, eu sou gestora, estou como gestora do CEL São Rafael desde abril de 2013. Bom, puxando pelo fio da memória da minha história, né? Eu nasci num sítio chamado Lagoa das Baraúnas, no município de São Bento do Una, Pernambuco. Um lugar muito sofrido com a seca, com a história da seca no Nordeste. Naquela época era a época dos coronéis. Né? Hoje ainda é a época dos coronéis, mas de uma forma diferente. E meus pais sofriam muito com a seca. Meu pai era uma pessoa muito boêmia. Ele plantava, colhia e depois ele vendia tudo e saía pelo mundo passeando e contando as histórias fabulosas para minha mãe, de que ia no Juazeiro do Norte pagar uma promessa para o padre Cícero e voltava 2, 3 meses depois e quando chegava sem dinheiro. E quem ia sustentando a gente acabava sendo a minha avó e os meus tios que moravam ali, não é? Porque meu pai morava na fazenda que era do meu avô, e aí na herança ele ficou com 3 alqueires de terra, a gente tinha terra até que suficiente para plantar, mas tinha uma regra na família, né, que era assim, se este ano a gente plantou e colheu, nós temos que armazenar para os próximos 3 anos, que será de seca. Já tinha essa cultura, não é? E meu pai não se preparava para os próximos 3 anos, ele queria curtir a vida dele, e a minha mãe ficava com a gente em casa. Então eu fui crescendo e vendo a minha mãe sofrendo muito com isso. Então, a ponto de minha mãe às vezes pegar a gente e dizer assim, olha, vamos ter que pegar algodão, esconder do teu pai para a gente vender e comprar roupa. E minha mãe fazia isso. Pegava algodão na roça e escondia e vendia depois para comprar roupa para a gente, porque ela ficava sem dinheiro, sem nada. E assim foi, eu fui crescendo, eu estudei no sítio mesmo, num espaço chamado de armazém, né, onde estudavam todas as crianças juntas. E a minha época foi a época da carta ABC. Então a gente começava pela carta ABC, eu me alfabetizei aprendendo a soletrar, por exemplo, cebola, C, beobô, lealá, bacalhau, beabá, ceacá, liagalhau. Então eu sei essa linguagem assim, porque foi uma linguagem que a gente decorou e que de uma certa forma tem uma sonoridade que ficou. Não é? E aí a gente tinha que decorar as lições na escola. E quando você errava, você era castigado com a palmatória, não é? E tem algo que eu me lembro até hoje, que marcou bastante, é que a professora fazia um círculo. E para você ver que o problema às vezes não é a questão do círculo, né, na sala de aula, se está enfileirado ou em círculo, não é só essa questão, mas a questão de intenção é o que é mais forte. Ela fazia um círculo e ela pegava a página da cartilha e dizia assim, que letra é esta? Você dizia um A, maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, e era maiúsculo, ela passava para o próximo. Que letra é esta? É um A, maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo, você acertou, você vai dar meia dúzia de bolo nela. Então o meu colega, ou a minha colega, me castigava. E ela observava o castigo, porque se ele não batesse com força, ela batia em mim e nele, com a força dela. Então, era muito isso, a gente era muito castigado. E a minha mãe dizia assim para mim, olha filha, à noite, que a minha mãe era analfabeta, mas você coloca a cartilha debaixo do travesseiro à noite e pede para o seu anjo de guarda, a hora que você acordar com vontade de urinar, você corre e dá uma lida ali naquela lição que você aprende. E eu acreditava nisso, eu fazia isso. Na verdade eu aprendia, mas não porque, claro, não porque o anjo da guarda ajudou, eu acho que não, mas porque você acordou, você não tinha nada ali, você só estava pensando na lição e leu e você conseguiu aprender aquilo.
Eu fui me alfabetizando assim, até que com 11 anos de idade, minha mãe resolveu vir embora para São Paulo, sozinha, porque meu pai já estava aqui há 2 anos e não dava mais notícias. Veio embora, eu já tinha feito a 4ª série nessa época, e estava terminando, aliás, a 4ª série, viemos em novembro de 1972, ia completar 12 anos, né? E quando chegamos aqui em São Paulo, não tinha escola para mim, porque a escola que eu estudava lá não tinha me dado nenhum comprovante que eu era alfabetizada. E aqui, quando eu cheguei, não tinha escola para a minha idade. E eu fiquei uns 2 anos fora da escola. Trabalhei como babá, como empregada doméstica nesse período, e fui trabalhar em fábrica. Eu tenho minha carteira registrada com 14 anos de idade. Não é? No Nordeste eu trabalhava na roça, né? E aqui, até ter o registro em carteira, eu trabalhei como babá, em casa de família, tal, para ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos, porque eu sou filha mais velha, nós somos em 4. Né? E nessa história, não tinha escola para mim, trabalhando, e eu me sentia muito triste. Eu fui uma criança que eu não vivi a minha adolescência. Né? Eu não senti as emoções que os adolescentes sentem. Ao contrário, na minha infância eu procurei sempre me isolar, porque eu tinha vergonha da minha condição de exclusão social. Não é? E com os 14 anos de idade, eu comecei a me envolver com o pessoal aqui em São Paulo da igreja católica. E naquela época a gente morava na Vila Industrial. E eu comecei a participar com as irmãs, as freiras. E aí, não, olha, você vai lá que tem um curso lá na igreja de alfabetização à noite, porque eu queria voltar para a escola, não tinha escola. O que eu fazia se eu não tinha como tirar carteira profissional para começar a trabalhar, inclusive, porque naquela época não tirava carteira profissional quem não era alfabetizado. E aí eu precisava de um documento que comprovasse que eu era alfabetizada. E elas disseram, olha, tem um curso do Mobral à noite na igreja. Você vai? Eu falei, vou. E aí eu fui para o curso do Mobral. Quando eu disse para o pessoal que estava fazendo o Mobral, eu não entendia que o Mobral, para mim era normal ir lá no curso. Mas algumas pessoas começaram a rir de mim. Você está no Mobral? Porque o Mobral tinha um preconceito de que era para as pessoas que não tinham estudado ou para as pessoas que eram menos inteligentes. Não é? Mas eu não dei muita atenção a isso. E eu fiz, em 6 meses, eu tirei o meu certificado de alfabetizada. E aí continuava sem escola para mim. Mas com certificado de alfabetizada, eu pude tirar a carteira profissional, já com 14 anos. E aí comecei a trabalhar em empresa privada, né, já com registro em carteira. E aí eu falei para minha mãe, olha, não dá para eu ficar sem estudar. E minha mãe, mas o dinheiro está pouco. Então eu falei, mãe, mas eu preciso pagar uma escola para mim. E aí paguei um colégio particular para fazer o supletivo. Fiz lá no colégio, na Vila Industrial, no colégio particular lá na Vila Industrial, no colégio Castro Alves. Eu fiz então o ensino fundamental, né, de 5ª a 8ª série lá. E terminando, eu já estava trabalhando na São Paulo Alpargatas, na época, uma empresa privada grande lá na Moca. E aí eu iniciei já no meu ensino médio, falei, não, vou fazer um técnico. Comecei com um técnico em contabilidade, e aí na empresa já entrei para trabalhar no escritório, na parte de controle de estoque da empresa. Não é? Mas durante esse processo, eu fui me apaixonando pela área de humanas. Porque lá no Nordeste, eu já sentia muito, eu achava lindo ser professora. Né? Eu achava aquilo muito bonito, aquela coisa de ensinar, e aquilo foi me pegando, e eu, na universidade, eu fui gostando mais, e já tinha decidido já fazer letras, terminei o ensino médio, aí não, vou fazer letras, não é?
E aí fui me apaixonando pela área de humanas, né? E mais na área de letras, porque eu gostava muito de ler e eu não tive a leitura que hoje a gente tem. Eu não tive essa... Eu vim realmente ter contato com leitura de textos, realmente, já com os meus 14, 15 anos de idade. Até então, era a carta ABC, alguns textos bíblicos, né? E isso. E muita história oral, né? A gente conta muita história da tradição oral. Logo que eu cheguei, minha mãe, uma vizinha da minha tia, arrumou, através de conhecidos, tal, dos patrões, um apartamento na Avenida Paulista, onde eu tinha que cuidar de 2 crianças. E quando eu tinha que vir em casa a cada 15 dias. E eu só tive consciência depois de que eu sofri depressão nessa época. Mas só depois de adulta, já entendendo o que é depressão, que eu vim entender que naquela época eu sofri de depressão. Porque embora no Nordeste eu tivesse passado fome, eu tivesse tido uma vida sofrida, mas lá eu tomava banho quando tinha água no açude, eu subia no pé de árvore, eu apartava a vaca no final da tarde, o bezerro da vaca para no dia seguinte ela dar leite, eu brincava na roça, eu tinha contato com a natureza. Então, mesmo que você tivesse uma vida privada do ponto de vista do alimento, mas você tinha liberdade do ponto de vista da natureza, do convívio com a natureza. E quando eu cheguei aqui, no início, eu fui privada das 2 coisas. Primeiro, porque eu não gostava da comida daqui. Não é? Eu comecei a ter contato com alimentos que eu nunca comi na minha vida. Né? E nesta casa onde eu fui trabalhar, eles eram gringos. Imagino que lá eles comiam ovos cru, peixe cru, uma série de comidas assim que o sabor... Hoje eu gosto dessas comidas, mas naquela época era horrível. E eu dormia num quarto, porque tinha o quarto da empregada, eu dormia num quarto e a comida naquela quantidade era só aquilo que eu tinha que comer. E eu não conseguia comer. Então, eu jogava do lado do apartamento, tinha um matagal, no prédio, né, tinha um matagal, então eu jogava pela janela a comida lá dentro do mato, eu não comia. Então, eu fiquei com muita fome, passei muita fome, passei mais fome do que no Nordeste quando eu trabalhei na casa desse pessoal, desse casal. E aí eu tinha que levantar, eu era a primeira a levantar para fazer a mamadeira das crianças, dos 2 filhos, que eles tinham um de 4 e um de 6 anos. Tinha a cozinheira que fazia a comida, mas quem tinha que dar comida para as crianças também na hora das refeições era eu. E quem tinha que dar banho era eu, quem tinha que trocar era eu, mas eu só não lavava a roupa, porque tinha a outra empregada que lavava a roupa. Tinha uma que cozinhava, uma que lavava a roupa e passava, uma que cuidava da arrumação da casa e eu que cuidava das crianças. Não é? E aí eu tinha que descer, passear com as crianças na calçada, na Paulista, para tomar sol. Não é? E numa época em que eu brincava ainda de boneca, porque eu gostava, eu tinha... Né? Então, eu sofri muito, até que eu fiquei 2 meses, e em um dos dias que eu vim para casa, eu falei para minha mãe, eu não vou voltar mais. Não vou voltar porque eu estou sofrendo muito, eu tinha desejo de morrer, para falar a verdade, né? E como eu venho de uma família muito religiosa, minha avó era descendente de índio, então aí ela rezava muito, e então eu sempre nos momentos muito difíceis, eu sempre me apeguei muito com essa questão da espiritualidade. E isso me fortaleceu, isso me ajudou a sair de muitos momentos difíceis, não é? Então, cada um de nós descobre a sua força. Hoje eu não sigo nenhuma religião porque não acredito na questão da religião enquanto privatização das ideias, não é? Da defesa de Deus. Eu acredito na espiritualidade, na questão universal. Mas isso, nesse momento, naquela época, me ajudou muito. E tem me ajudado até hoje, não é? Isso ajudou a estruturar a minha personalidade. Na época que eu estava aqui em São Paulo trabalhando como empregada doméstica, foi logo quando eu cheguei aqui com 12 anos, em novembro, já no ano seguinte, em janeiro, eu já comecei, não é? Então eu estava com 13 anos, 12 para 13 anos de idade. Né? Aí, você falou que trabalhou na fábrica. Sim, aí foi mais na frente, né? É que eu estou indo e voltando. Então aí saí, falei para minha mãe, não vou mais de jeito nenhum, porque estou sofrendo muito e eu quero que pedi para minha mãe para a gente voltar para o Nordeste. Minha mãe disse para esperar um pouco,
que ela também estava pensando em retornar, mas depois as coisas foram se acertando e aí ela arrumou um serviço para mim, para eu trabalhar como empregada doméstica aqui mesmo na Vila Industrial, na Avenida Oratório. Aí eu trabalhava na limpeza, eu vinha de manhã e voltava para casa à tarde, trabalhei mais um tempo e em seguida aí ela conseguiu, através de vizinhos, que arrumaram para mim um emprego numa malharia lá na Moca. E aí eu entrei trabalhando na costura, como arrematadeira, pregava botão. E aí depois disso eu fui trabalhar como balconista, né? E depois eu entrei na São Paulo Alpargatas. E aí de lá eu já saí para a universidade, né? De lá eu terminei a universidade e no último ano da universidade eu pedi demissão da fábrica, porque tinha conseguido 5 aulas como professora aqui nessa escola aqui perto, Décio Ferraz Alvim. E aí eu disse, daqui para frente eu quero seguir a minha carreira, eu não quero trabalhar em empresa privada porque tem algo que eu deixei para trás, isso eu disse para mim mesma, isso fica dentro de mim até hoje. Tem uma coisa que eu deixei atrás, que foi a minha liberdade. Gente, nesse momento eu disse para minha mãe, olha, tem alguma coisa que eu deixei para trás, que foi a minha liberdade, porque eu gostava muito de brincar, eu gostava de correr, eu gostava de subir nas árvores, eu gostava de cuidar da minha rocinha, porque eu tinha uma rocinha no Nordeste, aquilo era brincadeira para mim, eu gostava. E hoje eu interrompi isso e agora eu me descobri como professora. E eu acho que é o único espaço onde eu vou trabalhar com liberdade é na sala de aula, não é? Então, e aí eu saí da fábrica, porque na fábrica eu não trabalhava com liberdade também. A São Paulo Alpargatas era uma fábrica que você não podia ter faltas. Se você faltasse, você tinha que justificar, tinha que ter um atestado médico. E se você levasse mais de 3 atestados médicos no ano, você era mandado embora. E se você faltasse sem atestado médico, você era mandado embora por justa causa. E todos os colegas e colegas que foram mandados embora por justa causa entravam na justiça, mas nunca conseguiam. Na época era a época da ditadura, inclusive, né? E aí eu quando eu comecei a trabalhar como professora, com 5 aulas só, aqui no Décio Ferraz Alvim, meu Deus, que alegria que foi. Foi uma libertação, assim. Em seguida já consegui mais aulas, daqui a pouco eu estava com 25 aulas não é? E aí continuei até hoje. Agora, nesse período tem um momento em que foi muito importante na minha vida, é que eu vim saber que nós estávamos vivendo num regime ditatorial, né, que tinha tido um golpe militar no Brasil, depois que eu comecei a estudar o ensino médio. Porque nem no ensino regular, no supletivo que eu fiz, se falava disso. Na fábrica não se falava disso, não é? E como a gente quase em casa não tinha contato com televisão, porque nós não tínhamos televisão, minha mãe não podia comprar, isso foi passando, foi passando. E aí eu comecei nesse período, já com 16, 17 anos, a me engajar com o pessoal da igreja. Comecei a fazer homilia na igreja e com isso me encontrei com um grupo de jovens que atuava na linha da teologia da libertação. E aí eu sempre tive muita facilidade em me comunicar com as pessoas, não é? Então eu começava a falar nos grupos e aí o pessoal já começava a se enamorar das minhas falas. E aquilo foi me dando segurança de algumas coisas e ao mesmo tempo me fortalecendo e fazendo com que eu não sentisse mais aquela tristeza que eu sentia, que era constante. Que eu não tinha vontade de sair como adolescente, tanto é que eu não saía, eu nunca curti minha vida como adolescente. Trabalhava, chegava em casa, ficava em casa, me isolava, né?
E aí eu fui gostando do mundo. À medida em que eu fui participando das coisas, fui gostando das coisas. Ganhei uma bolsa de estudo ainda nessa época do Dom Luciano Mendes, porque como professora, naquela época o pessoal estava, Dom Paulo Evaristo tinha um projeto que ele, junto com os bispos, eles estavam levando o ensino religioso para as escolas, e através do levar o ensino religioso para as escolas, eles também levavam o discurso político contra a ditadura. E eu, pelo menos nesse grupo onde eu estava participando, era assim. Então eu ganhei uma bolsa do Dom Luciano para estudar teologia na FEI, na época da Teologia da Libertação. Ainda estudei um ano lá, teologia, e aí foi aonde eu aprendi a fazer a leitura sociológica da Bíblia e do Evangelho. E isso me ajudou muito nos meus estudos na universidade, porque eu fiz a Unicid, na época era a Faculdade da Zona Leste de São Paulo. E naquela época, o ensino lá era um ensino tradicional e ligado à ditadura militar. Eles não eram uma universidade que tinha grupos, que tinha um centro acadêmico, não era. Então, eu fiz a universidade, mas a minha formação política não é acadêmica. Ela vem das comunidades, ela vem depois do movimento sindical, porque à medida em que você participava do grupo na comunidade, essas pessoas também participavam no movimento popular no bairro, aí você também ia. Dali elas também iam para o partido político, daí foi por aí que eu vim para o PT também, para o Partido dos Trabalhadores na época. E um pouco mais para frente isso já, não é? Enfim, essa trajetória, ela foi me libertando. Foi trazendo sustentação emocional, psicológica, né, descobertas interiores e prazeres na convivência com os outros. E, ao mesmo tempo, uma força muito, muito gostosa para você, de repente, querer se meter num monte de coisa que eu acabei fazendo depois que eu me dei conta que eu não conseguia dar conta de tudo, não é? Mas tudo foi um aprendizado. Na FAI, eu acabei interrompendo a faculdade de teologia, porque naquela época o Papa soltou uma encíclica e alguma coisa que cortou as bolsas dos leigos. E aí a Cúria cortou e eu não podia pagar a FEI, parei por ali. Mas aí eu já estava engajada no movimento e aí comecei, me formei politicamente. Naquela época o PT estava se formando também e tinha muita formação política. E formação política de alta qualidade, porque a gente era formado politicamente pelos intelectuais das universidades. Da PUC, da USP, da Unicamp, vinha, às vezes internacional, o pessoal vinha se reunir e dava formação política para aqueles que estavam se formando na época. E aí eu fui me fortalecendo e tal, até que, já morando aqui no Jardim Santo André, me engajei nos movimentos aqui na região. E ali no Jardim Santo André, quase todas as ruas asfaltadas, posto de saúde que tem, escola, tal, foi tudo fruto da luta, não minha sozinha, mas de toda a minha geração que morava naquela época ali, que era engajada nos movimentos, né, transporte. O Jardim Santo André, hoje ele é um bairro, digamos assim, despolitizado, porque ele cresceu muito, de forma desordenada com o tempo. Mas há 20 e 30 anos atrás, ele era não era como é hoje. As ruas não eram asfaltadas, não tinham os recursos que tem hoje, as casas eram mais distantes umas das outras e tinha uma vida mais interiorana naquela época ali. Eu lembro que meus irmãos desciam às vezes para pescar peixinhos lá no rio que tinha lá embaixo, né? Mas era um bairro, como não só o Jardim Santo André, Parque São Rafael, Rodolfo Pirani, toda essa região, nessa época não existia Promorá, mas toda essa região aqui era um bairro de operários.
literalmente bairro de operários. Era difícil você conversar com alguém que não trabalhasse no ABC. Então, era muito difícil. E quando você conversava com as famílias, a maioria delas tinham consciência de muitas coisas, não é? Então era muito fácil a gente organizar o povo para reivindicar as coisas. Bastava passar com um caminhão de som, chamando para uma reunião no salão da igreja às 3 horas da tarde no domingo, você passava no sábado, que no domingo tinha 100 pessoas ali no salão da igreja para conversar sobre aquilo que você queria. Então, era difícil a gente conseguir as nossas reivindicações junto ao poder público, não é? Mas não era difícil organizar a população. Hoje eu já sinto que é mais difícil a gente organizar a população, embora nós tenhamos mais recursos para organizar, não é? E, enfim, da minha vida para chegar em São Paulo foi isso, né? Puxando pelo fio da memória. Para chegar na minha vida profissional, passei por esse percurso. Paralelamente a isso, o meu engajamento político, né? Também me engajei no sindicato, na APEUESP. No primeiro ano que eu entrei na rede como professora, já fui para o movimento sindical, já comecei a participar das greves, já ajudava a organizar os comitês, a paralisar as escolas, não é? E foi. Né? Depois, meus irmãos cresceram, foram também se profissionalizando, minha vida foi ficando mais folgada, né? E eu senti a necessidade de morar sozinha, porque eu queria que os meus irmãos tivessem mais responsabilidade. Porque como eu era a irmã mais velha, o meu salário tinha que dar para sustentar, comprar tudo para casa. E o salário deles eles compravam para ajudar, alguma coisa para ajudar em casa quando sobrava. E aí eu disse para minha mãe, isso não está certo, mãe. Não está certo porque, assim, não é porque eu sou professora e eu ganho um pouco melhor do que eles, que eu vou poder sustentar todo mundo. Cada um tem que cuidar também da sua vida. E aí eu falei para minha mãe, eu vou pagar aluguel, vou morar sozinha, mas eles vão precisar ajudar, todo mundo tem que ajudar em casa. Aí na época eu lembro que minha mãe falou para mim ainda, você vai ter coragem de pagar para uma imobiliária para não ajudar em casa os seus irmãos? Falei, mãe, isso é chantagem comigo já, porque na ideia da senhora, na concepção da senhora, eu estou negando ajuda à família, mas eu não estou negando ajuda, ao contrário, eu estou tentando ajudar de outra forma. Não é? Se faltar alguma coisa em casa para a senhora, pode me procurar que vai ter, mas eles precisam, eles estão trabalhando, porque eles se preocupavam muito com farra, com balada, com presente para as namoradas, não é? E aí eu fiz isso e de fato deu certo, porque eles começaram a se movimentar em casa também, começaram até a guardar dinheiro para casar, não é? Então tem essas coisas que são mais da vida pessoal, né, que são interessantes, que mostra bem isso. E se você não tiver nenhum encaminhamento e for suportando, você pensa que está ajudando, mas está ajudando a fortalecer uma sociedade desigual cada vez mais e não ajudando a transformar. Não é? Isso também são coisas que na época eu não... Foi uma decisão que não foi uma decisão com essa intenção. Claro, depois é que você pensa, olha, isso que eu fiz ajudou nessa questão. Mas aí já trabalhando como professora na rede estadual, e na militância, em 1988, o PT ganhou as primeiras eleições na cidade de São Paulo, com a Luísa Erundina, prefeita. E aí, nesse momento, naquela época, os 6 eram chamados de creches e eram da Secretaria do Bem-Estar Social. E todos os cargos eram de confiança. Então, o PT, quando ganhou as eleições, fez um processo de seleção para poder trocar os diretores das creches. E aí, nesse processo de seleção, eu passei e fui dirigir uma creche lá em Guaianazes, a creche de Vila Chabilândia, em Guaianazes.
A creche chamava-se Joaquim Gouveia, na Vila Chabilândia, em Guaianazes. Eu fiquei 8 meses como diretora de creche, em seguida aí eu fui convidada para ser supervisora de creche. Aí fui supervisora, em seguida a Luísa Erundina perdeu as eleições para o Maluf e aí eu saí, porque não tinha como ficar, eu tinha que sair, não tinha como ficar. E aí fiquei dando aula na rede municipal de ensino, me efetivei em 1992 na rede municipal, na rede estadual em 1985, na rede municipal em 1992. Durante todo esse período, sempre atuando no movimento sindical, como representante de escola, né? Sempre assim, mais com as coisas ligadas à base, não coisas muito lá para cima. Em 1900... A Luísa Erundina, em 1988, 89, 90, 92, quando teve as eleições contra o Collor, né? As eleições em que o Collor acabou sendo eleito, eu era na época presidente do diretório aqui em São Mateus, diretório do PT. Então, foi interessante que assim, foi a primeira presidente mulher no diretório. E aí era uma novidade, né, para o pessoal. Eu lembro que a gente fez uma passeata na Avenida Mateu Bey, que tinha mais de 400 pessoas, e a gente na época falava do Fora Collor, a passeata para tirar o Collor na época. E aí, nesse momento, eu comecei né, mas nunca me afastei totalmente. Aí, quando o João Pedro, meu filho, que hoje tem 18 anos, quando eu fiquei grávida dele, eu tive depressão no início da gravidez. Uma depressão muito forte, mas não podia tomar remédio. Mas eu superei essa depressão como indo buscar lá no fundo do baú e puxando pelo fio da memória aquela força que me segurou lá atrás, quando eu passei os momentos difíceis, que foi a questão da espiritualidade. Né? Isso me ajudou a sair da depressão. Aí meu filho nasceu, em seguida veio a minha filha também, né? Meus filhos eles têm diferença de 1 ano de um para o outro, e como era uma coisa que eu queria muito, e aí eu disse para mim mesma, disse para o pessoal, falei, olha gente, até agora eu vivi muito pensando em todo mundo, agora eu quero dar uma de egoísta, eu quero vivenciar também o que é ser egoísta. Eu quero viver para mim e para os meus filhos, porque este momento da vida deles, eu sei que é único. Política eu vou poder fazer a vida inteira, mas eles vão crescer e se eu deixá-los, eu já trabalhava em 2 cargos, né? Se eu continuar trabalhando em 2 cargos, fazendo política e deixando meus filhos de lado, eu vou mais tarde sofrer. E eu quis tanto que agora eu preciso curtir isso. Não é? E aí fiz isso. Fiz isso, até porque eu olhava muito a vida das minhas amigas que eram militantes. E eu via que os filhos sofriam. Não é? E eu dizia, nossa, mas nós lutamos por uma sociedade justa. Mas se eu não construir essa justiça ao lado dos meus, onde eu vou construir essa justiça? Eu melhoro o mundo a partir do local onde eu estou, não é? Então, eu fiz essa opção. E aí, me dediquei mais aos meus filhos, à vida com meu marido, mas sempre participando das coisas, mas nunca assumindo compromisso. Até que eles cresceram, já com 8, 9 anos de idade, e já foram ficando mais autônomos, e eu fui voltando. Não é? Durante esse processo todo, eu fui estudando, continuei estudando, não é? Muito por conta própria, fazendo leituras, cursos de aperfeiçoamento. Participei aqui em São Paulo do coletivo de mulheres do PT, não é? Do movimento de mulheres. A gente fez aqui em São Mateus 2 encontros, um em 1984, eu tenho até as fotos, se você quiser, depois eu mostro. Naquela época a gente não documentava muitas coisas, não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje. Nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher 2 vezes aqui no Adelina, em São Mateus.
E em um desses encontros veio o Lula, e nós reuníamos ali 400 mulheres. Fazíamos um seminário de dia inteiro para discutir a questão da mulher, a questão do preconceito, a questão da inserção dela na sociedade, não é? A questão da relação com o companheiro, com a família, da exploração dela, não só na sociedade externamente, mas na sociedade interna, que é a família, que, não é? Como que a exploração se dá ali dentro da família, como que as mulheres educam seus filhos, como nasce o machismo, não é? Onde está o machismo, começa ali no berço, no ninar da criança, não é? No cantar, no amamentar, no trocar a fralda, no acalentar, no fazer a mamadeira. Então a gente ia discutindo isso, discutia a questão da mulher, do prazer da mulher, a questão do orgasmo, a questão de tudo a gente discutia, né? Fizemos muitos seminários com a ajuda da Casa Lilith, tem uma outra casa que agora eu não lembro mais o nome dela, Soft. Bom, agora não me vem mais, porque nunca mais eu ouvi falar desse grupo também, eu acho que acabou. Enfim. E hoje aí depois vem a eleição da Marta, quando a Marta era nossa companheira do PT, né? E a gente sempre participei dos projetos do programa de governo, das discussões de programa de governo, né? Não nas esferas grandes, mas nas esferas menores. E aí a Marta é eleita. Eu trabalhei no governo da Marta na Diretoria Regional de Educação com formação de professor, no setor de DOT-P, que hoje chama-se DIPED, não é? Então a gente fazia a formação de professor, sempre discutindo a questão do currículo, né? Do currículo integrador, da questão da educação integral, a questão de gênero, a questão étnico-racial, sempre discutindo essas temáticas. E depois perdemos as eleições, retornei para a sala de aula, trabalhei durante todo esse tempo fora da sala de aula, depois do governo da Marta, com educação de jovens e adultos, com o MOVA também, ajudando a organizar os núcleos de alfabetização do MOVA aqui na região. E agora, quando o Haddad ganha as eleições, eu concorri para a gestão dos CELS, né? E aí vim trabalhar como gestora do CEL São Rafael. Chegando aqui na gestão do CEL, a gente encontrou um CEL que a gente já sabia mais ou menos como estava, porque eu sou professora efetiva da IMF aqui, Cândida Dora, né? E eu já sabia como o CEL estava, né? Um CEL fechado para a comunidade, um CEL elitizado. Mas no início dele não era Não. No início o CEL, a concepção de CEL, desde o início, é de um espaço de educação integral, em que acolhe a comunidade, não é? Em que congrega, integra esporte, lazer, educação e cultura, não é? No mesmo espaço. Isso não enquanto apenas espaço físico, ali as pessoas convivendo, mas enquanto currículo das unidades educacionais. Hoje, a gente chama isso já de território, porque o CEL, na época, a gente chamava só de comunidade, hoje a gente chama de território, né? E era a possibilidade que a gente via de contribuir para fortalecer, criar e fortalecer a rede de proteção social em cada região, porque os CELs foram construídos no cinturão da exclusão social da cidade de São Paulo, com base num estudo feito pela Aldaísa Esposati, da PUC, e de outros pesquisadores, né, na área de social, de sociologia, enfim, e de políticas públicas. E
E aí o céu aqui, ele foi, esse espaço aqui, porque tem a Avenida Sapopemba, Sinira Polônio e Carmen Tortola, é como se fosse um triângulo isso aqui. Aqui tinha na ponta uma comunidade, uma igrejinha católica, e esse outro espaço aqui era um matagal, onde aconteciam aqui as chamadas desovas humanas. Muito crime, muitas torturas, não é? E esse espaço se transformou num espaço humano, um espaço de acolhimento, que antes era de exclusão, passou a ser um espaço de acolhimento. E ele foi na época nós fazíamos as plenárias para discutir o orçamento participativo. Foi muita luta. Foi, exatamente. São Rafael, São Mateus, Rosa da China, isso. Porque depois o Sapopemba e o Alto Alegre já é outra concepção, já é outra gestão. Naquela época eram só esses três aqui na nossa DRE. E no orçamento participativo foi indicada a construção desse céu aqui, né? Então foi um atendimento também, uma reivindicação da população. Então quando ele começou, isso aqui era lotado de gente, tinham muitos projetos, né? Essa biblioteca, além dos livros que nós temos hoje, ela tinha vários desses puffs, tinha muitas coisas, muito mais coisas do que o que nós temos hoje, inclusive. As salas de leituras das escolas eram salas de leituras que você entrava lá dentro e falava, eu não quero sair mais. Eram muito lindas. Hoje elas já foram um pouco mais... Os diretores... Eu não sei o que acontece com a gente, às vezes, com muitos de nós educadores, a gente gosta sempre de fazer um puxadinho, não é? Fecha aqui, faz uma sala lá, faz outra aqui. Parece que a gente não gosta muito de espaço amplo, não é? Então, alguns desses espaços foram modificados, mas na época era assim. E a população participava muito. Só que como era uma coisa nova, tanto para nós que tínhamos... Era uma política nossa que estávamos implementando como para a comunidade, isso foi sendo construído. Aí, na mudança de governo, isso foi se perdendo. Não deu tempo da população se apropriar dos céus, porque os céus foram construídos final de 2003 e 2004. Então, o Céu São Rafael, por exemplo, ele foi inaugurado em 28 de março de 2004, e em dezembro a Marta tinha perdido as eleições. Então, o tempo de vida, uma concepção de gestão democrática, foi muito curto para essa comunidade naquela época. E depois veio uma outra concepção, e aí eu trabalhava na EMF e eu senti isso, né? Batia a tristeza. Mas ficou esse tempo, esses 8 anos que se passaram, ficou assim. Depois nós ganhamos as eleições novamente com o Haddad, não é? E aí se retoma novamente a concepção de céu. Aí voltando no que eu tinha parado, eu chego aqui em abril de 2013, e aí eu encontro um céu quase no escuro, quase todas as lâmpadas queimadas, sem verba, porque não tinha verba para os céus, não tinham ainda criado uma forma dos céus receberem verba, não é? E as unidades educacionais não recebiam, mas a gestão do céu não recebia, não é? E com as piscinas com problemas, com bombas quebradas, queimadas, teatro com cadeiras quebradas, com muitos problemas de consertos, digamos assim, não é? E aí a gente foi arrumando aos poucos, eu sempre fui muito atrás, né? E hoje nós temos um céu em que nós estamos com o teatro, com o SP Cine, todo reformado praticamente, quadra coberta reformada, novinha, quadra externa também reformada, novinha, telhado também reformado. E do ponto de vista de projetos, o céu, que antes era só um céu que trabalhava com as unidades educacionais, hoje nós temos a Unicel, né, que aí não é um projeto que nós recebemos voluntariamente, não é?
Eu digo isso porque tem projetos que a gente recebeu voluntariamente, mas é um projeto que é realmente um projeto de política pública do prefeito Fernando Haddad, não é? E que é um dos projetos extraordinários, mais importantes que eu vejo hoje para a cidade de São Paulo. Foi a criação da UAB, que agora é Unicel, não é? E aí vieram os outros projetos que a gente era chamado para as reuniões com o governo, e o governo dizia, olha, tem esses projetos, quais os céus que querem acolher? E eu peguei todos para cá, e a equipe quase que me matava quando eu voltava das reuniões, porque eu dizia assim, olha gente, nós vamos pegar o Centro de Educação em Direitos Humanos, mas socorro, vem mais funcionário para trabalhar com a gente? Não, gente, eu não sei, mas se tem o projeto, vem mais gente. Em alguns projetos veio mais gente, que é o caso do SPCine, mas nos demais não. No entanto, nós tivemos muito apoio das secretarias, não é? E os projetos, eles vêm mais na linha de concepção, do que fazer, do como fazer, né? E aí, com muita formação, nós recebemos muitos cursos de formação aqui. Então, nós acolhemos o Centro de Educação em Direitos Humanos, depois veio o SPCine, nós acolhemos também, o pessoal dizia, mas o SPCine não vai poder, porque nós dizia, olha, se o governo disse que tem um projeto que a gente pode, ele sabe se vai poder ou não, não vou me preocupar com a questão legal. Não é? E aí hoje a gente tem a sala de SPCine, não é? Enfim. O que é o SPCine? O SPCine é a sala de cinema. Sala de cinema, hoje nós temos 16 salas de cinemas nos céus na cidade de São Paulo. Que oferece, o Teatro do Céu, na verdade, ele é um espaço multiuso. Então ele foi equipado, ele passou por uma reforma, ele foi equipado, ele já tinha o som, que era para os shows, peças de teatro e tal, ele recebeu outras caixas de som, outra estrutura de som para cinema. Então, às quartas-feiras, quintas-feiras e aos domingos, nós temos 3 sessões de cinemas por dia. E nestes dias, o teatro é operado pelos técnicos do SPCine, né? É totalmente gratuito para a comunidade. Na minha avaliação, e de várias pessoas com quem eu converso, é melhor, a qualidade é melhor do que de muitas salas de cinemas que nós temos por aí. Porque acolhe 400 pessoas, né? É amplo, né? Temos um telão que pega, é um mundo de telão, né? O som é espetacular e é gratuito para a comunidade. A programação, ela é 3 sessões de cinema, né? Ela é semanal, é uma programação que começa sempre, vai de quinta a quarta-feira da próxima semana, né? E os filmes são os mesmos que passam no circuito de cinema, vai rodando, né? Semana passada mesmo nós tivemos aqui o Aquários, o filme Aquários. Alguns desses filmes, eles vêm com o produtor ou com alguém da equipe para fazer um debate com a comunidade. E quando as escolas também querem passar algum filme que seja do seu interesse para que eles discutirem com os alunos, eles podem estar agendando isso com o SPCine. Não é? Então é um projeto espetacular. E aqui internamente nós criamos os nossos projetos também, né? Nós criamos o projeto Verão Feliz, que é um projeto que teve como objetivo formar público para as piscinas, porque para as piscinas nós não precisamos nos preocupar com o público, porque tem gente demais. Mas nós precisamos nos preocupar com o comportamento desse público, né? Como usar uma piscina, não dar um salto mortal, que tipo de roupa deve ser usado, como o trato do respeito com o outro lá dentro. Então, tem todo esse trabalho, que é um trabalho que nós precisamos fazê-lo sempre na época do inverno, e preparando a comunidade para quando chegar na época do verão, ela poder já começar a participar com um pouco mais de consciência. Então, é um trabalho que mexe com o currículo das unidades educacionais também, né? A gente sempre tenta, o núcleo de educação, de esporte e lazer, sempre tenta articular com as GEIFs nas unidades educacionais, né? Com reuniões, no colegiado de integração,
colegiado de integração, não sei se vocês sabem o que é no CEL. É um momento em que se reúne os diretores das unidades educacionais internas do CEL, eu e os 3 coordenadores dos núcleos, Núcleo de Educação, Esporte e Cultura do CEL, para a gente discutir as questões internas, como os projetos internos, como usar isso. Olha, pessoal, por exemplo, tem uma sessão de cinema e os professores estão vindo com as crianças, mas quando chega na sessão, as crianças estão dando muito trabalho, não estão prestando atenção ao filme, estão correndo, podem se machucar, estão puxando as cortinas, então, essas coisas da rotina. Então a gente tem que sentar, discutir primeiro se o filme era de interesse para as crianças, né? Pedagogicamente, se aquele filme ou se foi para vir apenas por lazer, porque também é importante. A gente não pode sair da sala de aula para vir assistir um filme só porque tem que fazer um trabalho, porque a gente começa a criar a raiva do filme, né? Não quero, tem que fazer trabalho, professora, eu não quero, é melhor ficar aqui. Então você tem que também fazer isso por prazer, mas você precisa conversar, né? Ver o interesse desse público. Ou na piscina, por exemplo, você vai trazer 3 salas para a piscina e nesta sala você tem alunos de inclusão social, aluno surdo, né? Aluno que tem alguma dificuldade de mobilidade e tal, e você não sabe. Aí vem a turma, entra na piscina e de repente acontece alguma coisa, o salva-vida não foi avisado que tinha uma criança naquela situação. Porque nesse sentido a gente tem que trabalhar a questão, porque se ele sabe que tem crianças nessa situação, ele vai ter um olhar diferente, vai ficar sempre atento aonde aquela criança está e ela não vai poder ficar sozinha também. Essa questão do acompanhamento. Então temos as discussões internas, que faz parte desse projeto, não é? O Verão Feliz, onde a gente discute com a comunidade o horário em que ela tem que usar a piscina, porque existe uma disputa entre a comunidade e as escolas, não é? E a escola, os alunos, ele também é comunidade. Só que quando ele vai enquanto aluno para a piscina, ele tem um comportamento. Quando ele vai enquanto comunidade, dependendo da situação, ele vai ter um outro comportamento. Então tem essa disputa. Então a gente discute no conselho gestor qual o melhor horário para se abrir a piscina para a comunidade e para se abrir a piscina para as escolas. Então aí tem as polêmicas e tal, mas decidiu se vamos cumprir e depois se avalia e aí vai, isso é constante. Nós temos o projeto que a gente acolhe também, que vem da secretaria, que é o projeto Skate Rock Grafite, onde você tem vários jovens que são skatistas profissionais e que vêm dar cursos de skate para a juventude aqui na região, não é? Nós temos outros projetos que são já em parcerias com entidades na região, como por exemplo, vocês viram agora de manhã aqui com o senhor Sansei Muniz, que é o de Karatê. Temos o outro projeto que é o Karatê Kids, que é do Olga Cos, que é para crianças com deficiência física, mobilidade reduzida, seja ela de que forma for. E este projeto, hoje, ele está com mais de 30 crianças, né? E é um projeto que a sua equipe profissional é multidisciplinar. Tem o psicólogo, o instrutor mesmo, assistente social. Essa mãe com essa criança passam por uma entrevista, dependendo da situação eles pedem exame médico, não é? Tem o lanche dela. Então, tem aqui na biblioteca tem vários projetos, tem o mediador de mediação de leitura, tem o sarau que vocês viram hoje, não é? E aí tem vários outros projetos, por exemplo, tem o vocacional, que acontece 2 vezes por semana, que trabalha com os jovens, a questão da dança e do teatro vocacional, né? Menina, é tanta coisa. E tem o Mandela. O Mandela é um projeto que ele é novo. Ele, depois que foi criado a lei que institui o Dia de Mandela nas escolas municipais, nós pedimos
porque eu vou atrás para cavar as coisas, porque senão a gente também não consegue tudo que a gente quer. Nós pedimos uma emenda parlamentar para que a gente pudesse comemorar o Dia de Mandela de uma forma mais agradável. O ano passado veio com uma empresa, a secretaria mandou uma empresa, que é a SP Tours, para desenvolver o projeto conosco. Mas eu não gostei da SP Tours. Eu achei que ela é muito burocratizada, engessava muito as coisas e na última hora não dava para fazer isso ou aquilo. Então esse ano eu falei, vamos nós fazer diretamente com a secretaria e fizemos. Mas de qualquer forma, tanto no ano passado como este ano, a gente conseguiu fazer coisas bonitas, belíssimas e diferentes uma da outra. O ano passado nós primamos mais pela formação de professores, tivemos uma formação onde o pessoal estudou um pouco a história da África do Sul, a questão da história e da vida do Mandela, do Nelson Mandela, e trazendo isso para a nossa realidade de sala de aula, de comunidade, não é, de país, né, das questões étnico-raciais como um todo, né. E nós tivemos essa formação para 400 professores. Paralelamente a isso, as escolas, as 3 unidades aqui internamente, mais as 2 escolas, Júlio de Gramont e o Alceu, começaram um trabalho sempre articulado através dos coordenadores de núcleos de educação, esporte e lazer, na questão também da história da África do Sul, da vida do Nelson Mandela, para que as crianças começassem a ter contato com esse currículo. E eles fizeram um trabalho muito bonito que se transformou naquele mural que nós temos lá no foyer. Não é? Aquilo ali é trabalho das crianças daqui, do nosso território, das unidades. Esses trabalhos eles ficaram em exposição durante um período. Não é? O painel do Nelson Mandela está lá até hoje, a gente quer que fique. E este ano, nós tivemos também, no ano passado, as atividades esportivas e lazer, tivemos show também aqui fora. E tivemos a economia solidária, que é um outro projeto que a gente tem aqui no CEL. E que hoje esse projeto não está por conta da legislação eleitoral, a gente achou melhor não colocar para não causar especulação, né? Mas, desta vez, a emenda parlamentar, a gente pediu novamente a emenda parlamentar, foi aprovado na Câmara e a Prefeitura também aprovou, foi liberado. E aí contratou-se 3 shows, e aí a gente pediu para que fossem grupos regionais, né? 3 shows, um se apresentou de manhã, os outros 2 agora à tarde. E a gente pediu algodão doce, pipoca para as crianças e bolo e refrigerante. Só que aí o bolo não deu para vir, porque ficava muito caro. Aí veio o refrigerante. E fora isso, a organização do nosso trabalho internamente. Então, os grupos ensaiam aqui no CEL e quando chegam a época de festa, a gente pede para que eles venham devolver para a comunidade aquilo que eles conseguiram aqui no CEL através dos seus ensaios. Não é? Então, o sarau, o guri, né, que nós temos o projeto Guri também, o pessoal do Guri, o pessoal do vocacional, que vai se apresentar daqui a pouco, não é? Do vocacional não, do hip hop, porque nós temos também um grupo grande de hip hop aqui. O balanço que eu faço de tudo isso, da minha trajetória de vida hoje, é que assim, eu sou uma pessoa feliz. E tudo que eu vivi serviu para que eu fosse para que eu seja o que eu sou hoje. Não é? Tenho muitos sonhos, não sou uma pessoa de fazer as coisas por fazer, tanto é que quando eu começo a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e eu vejo que eu não consigo me dedicar integralmente a essas 3, eu priorizo. Tanto é que começou com o curso.
Quando veio o curso, eu falei, não, neste eu vou me inscrever, está na minha praia, eu vou me inscrever. Mas quando começou, eu vi o quanto era importante o currículo. Eu falei, gente, eu não vou ter tempo de fazer essas pesquisas, de fazer isso direitinho. Eu vou ter que ir em casa abrir mão de algumas coisas. Meu filho precisando de mim, minha filha fazendo trabalho, que ela está no ensino médio. O meu filho entrou esse ano na universidade, mas o ano passado ele estava fazendo cursinho, estava precisando, no último ano do ensino médio também, precisando de um monte de coisa. Eu falei, não, vou me dedicar a isso, e isso eu faço depois, não é? E aí agora eu estou querendo me aposentar, né, para fazer um mestrado. E aí me dedicar integralmente, não sair da área de educação, mas diminuir bastante, né, se eu tiver que continuar trabalhando, dando aula, com poucas aulas em alguma escola, mas me dedicar a isso, porque eu acho que o que eu construí até aqui não pode parar numa aposentadoria. A aposentadoria não pode ser motivo para eu parar. Ela tem que ser motivo para sobrar tempo para eu fazer o que eu preciso fazer ainda e com prazer e bem feito, né? Eu acho que assim, a gente vai aprofundando, a gente vai buscando mais. É fundamental, porque a questão de gênero, a questão étnico-racial, tudo que está voltado à temática da exclusão social é permanente. A gente não pode, assim, porque fez um curso, achar que aquilo bastou. Não, aquilo foi apenas o início de alguma coisa, um caminho que se abriu para que eu possa descobrir outras coisas que vêm pela frente, não é? Então, eu acho que nós estamos ainda, somos ainda iniciantes nessa formação. Tem muito o que fazer ainda com a rede, com todos os educadores, não é? nessa perspectiva. Até porque alguns fazem essa formação por uma questão de currículo, não é? E outros fazem porque acreditam. A rede vai se renovando também. Então, eu acho que tem que ser uma política de educação permanente. Não pode ser uma coisa pontual. Tem que ser permanente, tem que estar presente ali na sala de aula, no currículo, nas discussões, o tempo todo, no texto que a professora vai selecionar na hora que vai preparar a sua aula, na formação que o coordenador pedagógico está preparando para os seus professores ali na sua escola, na discussão do programa de governo, na formação do médico, porque o lugar onde tem machismo, não é? Na formação na área da medicina, na formação na área da engenharia, porque tem uma coisa que eu lembro que eu discutia muito no movimento de mulheres, que eu dizia assim, gente, por que não tem quase engenheira mulher? Porque o cara resolve colocar a tomada aqui embaixo, achando, porque o idoso tem que abaixar para pôr, né? A criança vai lá e põe o dedo, por que ele não põe a tomada no local onde dá para todo mundo, né? E não é perigoso para isso? Isso é uma questão de olhar. Mas quem é que está na área? O olhar para a diversidade, o olhar para a necessidade. Então, assim, eu acho que essa questão ela tem que se fazer presente como uma questão étnico-racial, né? Não pode ser um curso que vai ser dado hoje, parou, não. Eu acho que tem que ser um programa permanente. O que modifica de forma fantástica é a convivência deles, é a paciência que eles passam a ter uns com os outros, é o entendimento que eles passam a ter da sua própria vida e do seu próprio sofrimento, não é? Então, a criança que convive bastante com outra criança e que está ali sendo olhada por um adulto que tem uma intenção pedagógica, de humanização daquelas relações naquele processo, é extraordinário para o crescimento dela, né? Então, eu entendo que as crianças que passam por esse processo, elas não vão depois parar nos conselhos tutelares, podem até ir por negligência, às vezes lá fora, na família ou em algum outro momento, né? Mas elas não vão parar nas ruas, porque elas têm aonde ficar. Elas, às vezes,
se nós tivéssemos mais céus, se nós tivéssemos mais piscinas, mais teatros, mais pistas de skate, mais campos, quadras de esporte, não é? Se tivéssemos mais contação de histórias, mais saraus, mais convivência, né, nós teríamos menos violência. Então, o impacto de tudo isso é na diminuição de forma extraordinária na violência que é praticado entre essas crianças, da convivência dela com os adultos, não é? E também na convivência entre os professores, com as suas famílias, porque a nossa formação também vai servir, vai ajudar a gente na convivência dentro de casa. Não é? A gente é um inteiro, é um todo. Embora a gente represente papéis sociais, mas eu acho que essa questão dos papéis sociais, elas chegam a um determinado momento que as pessoas têm que dizer, não, eu sou um ser humano inteiro. O papel social, eu acho que é uma coisa que está muito caracterizado para a economia capitalista, que as pessoas têm que ficar usando sempre máscaras, não é? Mas eu acho que eu sou um ser humano, eu tenho que ter uma formação e ser por inteira. Não dá para eu ser isso aqui e aquilo acolá. Eu preciso, se eu defendo os direitos humanos, eu tenho que defender os direitos humanos aonde eu for, aonde eu estiver. Não dá para eu defender aqui e lá eu dizer que não é. Então, eu tenho que ter compromisso com aquilo que eu acredito, que eu penso. Né? E o Dia de Mandela, para esta comunidade, é uma coisa assim tão bonita, porque eu começo a perceber, hoje, a diretora regional veio aqui e veio um outro representante da subprefeitura, e ele disse, nossa, tem muita molecada, não é? Muito jovem. Eu falei, mas tem pouco adulto. Eu falei, porque hoje é sexta-feira e a maior parte dos pais estão trabalhando. Então, vem mais assim, a irmã, né? Vem a juventude mesmo. Mas qual é a minha alegria? É que, assim, quem é que precisa mais conhecer a vida de Mandela? Todos nós precisamos. Mas eu acho que se tem alguém que precisa conhecer mais ainda, são as crianças e os adolescentes. São os jovens. Porque esses estão num processo, todos nós estamos num processo de formação, mas o processo de formação desses, neste momento da vida deles, é muito mais importante do que o do outro que já está com 60 anos. Não é? Se você tiver que priorizar e investir, ele precisa mais. Então, ele está tendo contato com uma história que talvez lá na sala de aula ele não tenha tido ainda. E ele está tendo contato com isso de uma forma festiva, de uma forma alegre, através de uma brincadeira. Ele talvez não esteja nem aí com o discurso que eu fiz lá no teatro sobre a história do Mandela, a questão da importância política e tal, mas com certeza ele leu o panfleto que é o Mandela, ele viu na faixa o rosto do Mandela, ele viu alguém comentando, aquilo ficou um pouco na cabeça dele, num outro momento ele vai escutar alguém falar do Mandela e ele vai começando a associar isso, e esse processo ele vai sendo construído aos poucos na vida dessa criança, por onde ela for passando. Ela, com certeza, não vai ouvir falar do Mandela na vida inteira dela, só hoje aqui. Em outros momentos ela vai ouvir, mas ela já teve um referencial. E daí a importância da gente fazer isso uma vez por ano, mas não só uma vez por ano fazer isso, mas estar retomando sempre isso na sala de aula. Para a minha família, a mensagem que eu quero deixar é de agradecimento pela existência deles na minha vida, né? Porque na hora que algumas coisas ficam muito difíceis, porque na vida de todo mundo fica, eu vou buscar neles a força que eu preciso, porque eles são muito, muito especiais, né? Meus filhos, meu marido e meus irmãos também, né? E dizer para eles que eles aprendam com a mãe deles, né? Que eles não ignorem o aprendizado e a mensagem que a mãe deles tem procurado deixar na vida deles. Para a comunidade, é que ela se aproprie cada vez mais deste espaço, da formação que esse espaço tem fornecido, né, tem oferecido, e que acreditem que o dia de amanhã, ele só pode ser diferente do de hoje, se ele hoje fez alguma coisa para que o dia de amanhã mude.
e que o que nós estamos fazendo aqui é tentando ajudar a todo mundo, ao território, à comunidade, à população, a encontrar um caminho para ajudar a combater todas as injustiças sociais, de que lado ela venha, do lado em que ela vier, que eles estejam preparados para isso. E que o importante na vida é a nossa essência enquanto ser humano. Não é o que eu tenho, não é o carro do ano, não é a etiqueta da roupa que eu visto, mas é aquilo que eu acredito e aquilo pelo qual eu luto. Porque aquilo no que eu acredito e aquilo pelo qual eu luto é o que vai fazer com que eu seja um ser humano melhor. Não é? E que isso que eu acredito e isso pelo qual eu luto não seja uma coisa pessoal. Seja algo que seja bom para mim, mas que seja bom para todos. Porque se for bom só para mim, tem alguma coisa errada nessa história, né? Então eu quero que essa comunidade ela possa ver o céu como uma possibilidade dela mudar a sua vida.